por que você não vai trabalhar numa startup? O que é startup? Ninguém nunca me ensinou isso na faculdade, eu nunca li nada sobre isso. Mas eu acho que essa rede de você poder ter contato com pessoas que estão um passo à frente te ajuda a cometer menos erros. Você vai errar de qualquer jeito, você vai errar muito no caminho, mas me ajudou muito a não inventar a roda. E depois você começou a contar, né, da sua própria jornada aí empreendedora, né? Sua primeira startup foi a Tisdo. Realmente a ideia e o propósito por trás e o que gerou de impacto na vida das pessoas foi muito positivo. A gente fala que o propósito estava lá em cima, pessoas que saíram da depressão, pessoas que realizaram realmente seus sonhos, mas o dinheiro, a sustentabilidade da startup, não. Bierkoff, expliquei o que era, a gente já tá faturando tanto, vendemos X planos. Ele, peraí, Roberto, vocês estão criando o Gympass dos espaços de trabalho, dos escritórios, enfim, grandes aprendizados de lá pra cá, né? Hoje a gente é um time de 135 pessoas, e aí teve essa mudança de marca que aconteceu 6 meses atrás, que o Bierkoff virou o WOBA, que significa Work Balance. Fala empreendedor, empreendedora. Estamos aqui hoje com uma pessoa muito ilustre, uma empreendedora que eu tenho a maior admiração e tenho aí também o prazer de ser amigo. Ela que tem uma das histórias mais incríveis de resiliência, de pivô bem sucedido e além de ser, né, uma empreendedora incrível, Forbes Under 30, e ser inspiração para muitos empreendedores e empreendedores no nosso país, ela agora, né, também aí está numa nova aventura, está prestes a ser mãe, né, de primeira viagem, e eu tenho, né, o prazer, a gratidão aí dela ter cedido aí um tempinho aí para bater um papo conosco e dividir um pouco aí dos aprendizados dessa caminhada antes dela ter a boa hora, né? Então, Roberta, é um prazerzão enorme ter você aqui conosco. Muito obrigado de estar aqui com a gente no nosso Papo de Empreendedores. Ô, Jorge, eu que te agradeço. Era demais o convite. Você sabe que eu que sou sua fã da B-Hub, e é um prazer enorme estar aqui. E, enfim, você é muito suspeito para falar tudo que você falou, e eu tô muito feliz também de viver esse momento muito pertinho da sua esposa também. Ó, gente, grávida gosta de mostrar a barriga, tá quase mesmo. Mas obrigada pelo convite, viu? É um prazer enorme. O prazer é meu, né? E olha, se você não tivesse mostrado, ninguém ia ter acreditado, viu? Ah, eu te acredito. Minha esposa também tá assim. Muito bom, muito bom. Bom, ó, vamos começar do começo, né? Então, eu gosto sempre de perguntar, né, desse processo até de tomada de decisão de começo da carreira empreendedora. E aí, eu queria, né, nesse comecinho dessa caminhada, eu queria te perguntar, né? Bom, você veio de BH e você fez faculdade de administração. Você também tem histórico, né, na família de empreendedorismo. Eu queria que você contasse um pouquinho como é que foi essa escolha da faculdade e se você já tinha em mente, né, de começar, né, de ser empreendedora de fato quando você fez essa escolha. Muito boa pergunta. Na verdade, Jorge, eu fiz publicidade e propaganda, eu fiz comunicação integrada, e aí no final você escolhe, né, você quer jornalismo, RP, publicidade e propaganda, mas eu fazia direito junto, eu fazia as duas faculdades, mas direito foi só uma curiosidade, eu vi que não ia seguir na profissão. Você é advogado, não é? Não. Eu sou advogado. Você é advogado, eu sabia disso. E aí... Você viu que eu fiz por acaso tudo errado aqui, né? Mas Não, tá certíssimo, tá ótimo. Não, só isso. Mas eu fiz pós em gestão de negócios depois na Fundação Dom Cabral também. Mas voltando lá atrás, assim, só, né, para todo mundo que tá nos escutando também, é um prazer estar aqui. Eu tenho 35 anos, sou mineira. E agora eu tô morando aqui na Cidade do México. Essa é uma longa história, depois eu conto para vocês. Mas voltando lá atrás, o que me fez empreender, eu venho de uma família empreendedora, dos dois lados. Meus dois avós são empreendedores. Os dois na área de varejo, um supermercadista, outro de material de construção e acabamento. E eu sempre tive muito exemplo de trabalho na minha casa, com meu pai, com minha mãe, desde sempre. E desde novinha dizem que eu sempre fui muito comunicativa, assim. Primeiro dia de aula, quem quer contar uma história para os amiguinhos, era eu que levantava a mão e contava a história. E eu acho que nada é por acaso que você vai vivendo ao longo dessa jornada. Eu dancei em palco minha vida inteira, bons anos da minha vida, competindo e tudo.
E quando eu tava, eu tive experiências fora, tive essa oportunidade, graças a Deus, de morar no Canadá há um tempo. Trabalhei lá sem poder trabalhar numa carrocinha de cachorro-quente. Tive um empreendimento de doces com a minha mãe, que eu vendia trufa no colégio. Foi assim que eu comecei meu primeiro empreendimento, com 11 anos, na verdade. Comecei de brincadeira, vendendo chocolate. Eu comecei a levar... É isso mesmo, eu sempre fui daquelas que, sabe, final de semana, você sempre tinha uma desculpa pra levar pra reuniões de família, pulseirinha de miçanga pra vender, eu sempre tava vendendo alguma coisa. Mas aí eu comecei a levar pro colégio trufa, que eu aprendi a fazer uma receita, e começou a ficar famoso isso, as pessoas faziam encomendas. Minha mãe começou a ver, minha mãe é mãe de 4 filhos, e ela conseguiu ela trabalhou, mas ela também teve o privilégio de se dedicar à família, e ela estava entre uma gravidez e outra, e começou a ver que aquele negócio estava dando certo. A minha casa virou uma fábrica de chocolate. A gente vendia na Páscoa ovo, torta, vendia para restaurante. A gente abriu a empresa chamada Bebela Bombons, que é o nome da minha mãe, e eu estava com 11 anos, enfim, no colégio. Minha mãe engravidou do 3º filho, e a gente durou 1 ano e meio, mas a gente teve que acabar esse primeiro empreendimento. Mas foi a minha primeira experiência ali. E aí, depois disso, eu sempre tive ativa. Então, tive essa experiência internacional no Canadá, voltei a dar aula de inglês para criança, trabalhei em loja de roupa quando eu estava no início da minha faculdade, que eu amava o comércio, era dinâmico e eu gosto de moda também. E amo estar em contato com pessoas, conhecer os diferentes perfis. Até que eu entrei mesmo para fazer estágio na minha área. Então, atendimento de agência, marketing de empresa. Cheguei a fazer estágio nos negócios da família. Eu acho que um dos caminhos naturais poderia ter sido eu ter seguido para os negócios da família. Meu pai sempre incentivou muito a gente a aprender, né, com os outros e começar de baixo para cima. O meu irmão mais novo é o irmão que está lá, que vai seguir o legado. E aí, numa dessas, eu comecei a me inscrever, estava quase me formando, me inscrever para trainee de multinacional, porque eu sabia que eu queria ou ir para os negócios da família, que de uma forma ou de outra também é empreender, ou criar algo, mas eu não tinha ideia de que problema resolver, não tinha experiência. Falei, vou trabalhar no ambiente corporativo, aprender muito, né, e voltar com esse conhecimento. E nesse meio tempo, eu não sei se você conhece o Simon Olson, você conhece? Hoje em dia ele está na Magazine Luiza, ele cuida da parte de M&As lá. Enfim, na época ele trabalhava na Fifth Capital, ele é um advisor nosso, ele é americano, morava em Belo Horizonte, e a Fifth Capital tinha uma parceria com o DFJ, e eles fizeram aquela venda da Quan, que era aquela empresa que foi vendida para o Google, da UFMG, dos 3 professores da UFMG, do Berthier, né, do Nível Ziviani, desculpa. E ele participou disso, e ele tinha minha família com uma família dele brasileira, porque ele era muito amigo da minha prima. Então ele passava domingo com a gente, e eu sempre muito curiosa, sempre perguntava para ele, pedir mentoria, e contei disso, que eu estava indo fazer trainee, que eu queria fazer para o futuro. Ele, Roberta, isso 2009, Jorge, 14 anos atrás. Ele, por que você não vai trabalhar numa startup? Eu, o que é startup? Ninguém nunca me ensinou isso na faculdade, eu nunca li nada sobre isso. Imagina, 14 anos atrás. E aí ele me explicou, e ele falou... Mato alto. Muito alto. São Pedro Valley estava começando. São Pedro Valley, para quem não conhece, é uma comunidade de empreendedores que surgiu em Belo Horizonte. E aí, na época, a Samba Tech, né, que é do Gustavo Caetano, estava num momento de crescimento e que estava contratando. E ele falou, vai trabalhar na Samba Tech, manda seu currículo. E isso eu fiz. E entrei como estagiária comercial, que eu estava quase me formando. E aí me apaixonei pelo mundo de startups, assim, vi que era muito dinâmico. E naquela época, a Samba Tech tem uma plataforma de vídeos, vende B2B. Então, eu tinha 21 anos e tinha que vender tecnologia. Então, para vender tecnologia, eu lembro de eu sentar do lado dos programadores e falar, me explica, o que é codec, o que é CDN? E eu tive que aprender a criar uma rede de relacionamento e nutrir essa rede de uma forma muito genuína, mas muito intencional, com C-level, diretores, num momento em que não era como é hoje em dia, que as grandes empresas estão abertas procurando as soluções das startups, e que existem várias iniciativas, como o Cubo, em São Paulo, que faz essas conexões entre startup e corporates. Então era um momento em que o mato estava alto mesmo. Então a gente aprendia muito a ir lá na cara e na coragem, sabe? Era avião, viagem, visita, falar com o CEO pessoalmente, com o diretor, para fazer a venda. E eu aprendi demais sobre venda B2B e sobre criar essa rede de relacionamento. E imagina, aí de estagiária comercial, eu fiquei 3 anos na Samba Tech. Eu cheguei a ter uma equipe comercial, não existia essa questão de customer success, era pós-venda, que nem existia essa área. E eu lembro que a gente tinha um diretor lá na época, a gente criou em conjunto. E aí eu fiquei esse ciclo na Samba Tech, aprendendo muito. E o Pedro, que é meu irmão e co-founder da Oba, ele é engenheiro civil, só que ele sempre foi o geek da família. Então, assim, no sentido de que ele assistia todos os I.O.s, ele tinha os gadgets mais novos, ele sempre amou, ele sempre estudou, sempre leu muito sobre isso, ele é uma pessoa que gosta de aprender muito, ele está o tempo inteiro fazendo uma coisa nova, um esporte novo, conhecendo um país novo.
E eu falo, Pedro, e ele, engenheiro civil, estava entregando empreendimentos, casinhas próprias dele, já tinha trabalhado em construtor e tudo. Eu falei, Pedro, o que você tá fazendo? Você que tá trabalhando aqui na Sambatec, você ia amar. E todo dia a gente trocava, até que um dia ele teve uma ideia, ele teve um sonho. Foi assim, diz que Deus fala com a gente através de sonhos, né? E acabou não sendo um negócio que a gente criou. Acabou não sendo um negócio que a gente criou, mas foi daí que surgiu a iniciativa da gente empreender na área de tecnologia. E imagina, na época, né, sem experiência nenhuma, a gente ia em software house pedir orçamento, quanto que custa para fazer esse aplicativo, porque a gente da área de negócios e não tinha como sócio naquela época um programador, um designer, e absurdo, vou te cobrar 200 mil, a gente, né, não fazia sentido nenhum, vamos começar de forma lean, e aí nessa época a gente se juntou a outras 2 pessoas que nos foram apresentadas, que eram o Rafa e o Lucas, que eram um desenvolvedor e um designer, e aí a gente começou o nosso primeiro empreendimento, que foi a Tisdo, que foi o nosso melhor MBA, que nos levou até o Beer Coffee. Eu vou parar por aqui, porque senão eu vou estender muito a história. Mas foi dessa forma que... E aí, todo mundo part-time naquela época. A gente só ficou full-time no negócio quando realmente fez sentido. E daí começou a jornada empreendedora mais ou menos em 2013, tá? Estamos em 2013, Jorge. Justo. Mas tem muita coisa. Como vocês podem ver, assim, a Ró é incrível, assim. Ela pensa muito rápido e fala rápido também. Então você precisa estar acompanhando. Né? Você sabe que o ordem era rápido. Bom. E eu falei isso com o Jorge. Eu falei, e a Graça falando rápido, a gente fica sem ar. Então vocês não reparem não, tá? Eu tenho que beber um pouco de água aqui. Justo. Mas Ró, algumas coisas muito interessantes nessa jornada, né? Então, a gente vê que tem, né, uma influência familiar, né? Você tem empreendedores, família dos 2 lados, né, de empreendedores. Isso certamente foi uma influência que te levou a escolher essa caminhada, como a gente viu que você já começou cedo, com 11 anos. Mas também uma outra parte muito interessante, né, poxa, lá em 2009, né, ainda, né, o ecossistema de empreendedorismo engateando, e você tem a oportunidade de ingressar, né, na Sambatec, que é uma das primeiras expoentes aí do São Pedro Valley e de startups, né? O Gustavo Caetano, que é o fundador, ele chegou a ser chamado, né, de Mark Zuckerberg brasileiro, né? Então, naquele momento ali, era, poxa, talvez a startup mais promissora que a gente tinha no ecossistema. E você ali ingressando, né, nesse comecinho, você certamente teve a oportunidade de ver um negócio rampando, né, e escalando, quando sequer tinha, né, venture capital, nada disso ali de suporte, né? Como é que foi essa experiência? Como é que você aprendeu desde vender, porque também comprar coisa de startup, foram assim, muitas disrupções, né, nesse começo de jornada. Como é que foi isso para você? Né? Ver isso, como é que foi testemunhar e participar dessa primeiro caso de sucesso aí, nos primórdios do ecossistema brasileiro? Eu acho que foi um privilégio, porque eu trabalhei com muitas pessoas que depois, o Dieguinho da Rock Content, que foi depois fundar a Rock Content, o Gabriel, que depois, né, fundou a Requima. Então, acho que foi um privilégio mesmo, de eu ter tido a oportunidade de trabalhar com essas pessoas e diretamente com o Gustavo Caetano. Eu trabalhava diretamente com ele, então eu aprendi muito. Eu acho que a base, depois do que a gente... Nada acontece por acaso, né? Os pontos se conectam, né? Steve Jobs já falava, né? Foi por causa dessa base que a Sambatec me deu e o acesso a um networking de pessoas também muito importante naquele momento, que foram primordiais para mim, pessoas que estavam à frente. Então, através da Sambatec, você acabou de falar, né? Eu estava nos primórdios ali de São Pedro Vale. Então, tinham reuniões que aconteciam na Sambatec e, né, o pessoal da Hotmart, Melios, Dito. Então, conviver com essas pessoas também, conhecê-las e trocar, eles me ajudaram muito ao longo do caminho, depois quando eu fui empreender. Então, isso é essencial, assim. Sempre me perguntam, né, qual que são os primeiros passos, né, quando você quer empreender, o que você quer fazer? Tem muito conhecimento disponível, né, muita tecnologia também que te ajuda já a começar de uma forma muito mais escalável, mas eu acho que essa rede de você poder ter contato com pessoas que estão um passo à frente te ajuda a cometer menos erros. Você vai errar de qualquer jeito, você vai errar muito no caminho, mas me ajudou muito a não inventar a roda em alguns momentos, e até hoje, assim, durante toda a minha trajetória até hoje, eu acessei muito essa rede, eles me ajudaram muito, foram muito importantes no meu caminho. Então, eu acho que não só de eu ter o conhecimento de ver, né, uma startup crescendo e aprender com processos mais ágeis, a mentalidade de uma startup, tudo isso foi muito importante naquele momento, estar próximo do Gustavo Caetano e aprender
processo de venda, B2B, mas também ter acesso a essa rede nos primórdios do São Pedro Vale, que foi uma comunidade que, enfim, todo mundo ali tem muito give back, se ajuda muito, e realmente isso faz toda a diferença para fortalecer, e fez toda a diferença na minha jornada, e faz até hoje, e eu tento retribuir isso de alguma forma também. Então, eu acho que esses foram os pontos, sabe, Jorge, de maior aprendizado, assim. Boa. Excelente. E depois você começou a contar, né, da sua própria jornada aí empreendedora, né? Sua primeira startup, né, foi a Tisdo, né, que foi a Things You Should Do, né? Poxa, com uma proposta super inovadora, mas assim, com um mercado também um pouco difícil, né? B2C, né? Super. E com uma pegada social. Então, muito, muito interessante. Queria que você contasse também pra gente da onde veio a ideia e como é que foi essa decisão aí de começar mesmo a empreender. Não, ótimo. Então, nesse momento que eu ainda estava na Sambatec, né, eu falei, o Pedro teve esse sonho que acabou virando, era uma rede social também, mas acabou culminando com a junção desses outros 2 sócios no Tisdo, muito com a inspiração daquele livro Things You Should Do Before You Die, coisas que você deveria fazer antes de morrer, porque todo mundo na vida tem uma lista de coisas, né, que a gente quer fazer, ser mãe, fazer um MBA, falar uma outra língua, enfim, a nossa vida é feita desses momentos. E muitas vezes a gente deixa para depois, usa desculpas, falta de tempo, não tem dinheiro, mas quando você se organiza, tá motivado, e todo dia você tá fazendo alguma coisa para chegar nesse objetivo, a ideia do aplicativo era não só ser inspiracional para ajudar através do exemplo de outras pessoas e dessa conexão, porque se eu quero correr uma maratona, outra pessoa que já correu pode me dar dicas, pode trocar comigo, eu vi que se ela conseguiu, eu também consigo, mas eu me organizar mesmo, colocar isso numa bucket list social, virtual, que me lembrasse de todo dia estar fazendo alguma coisa para chegar lá. Então, se era emagrecer, todo dia eu tinha que fazer alguma coisa para chegar lá. Realmente, a ideia e o propósito por trás, e o que gerou de impacto na vida das pessoas foi muito positivo. A gente fala que o propósito estava lá em cima, pessoas que saíram da depressão, pessoas que realizaram realmente seus sonhos, mas o dinheiro, a sustentabilidade da startup, não, porque realmente o modelo de negócio era muito desafiador. Então, assim, primeiro que, naquele momento de ecossistema, primeiro que tudo que é B2C é bem desafiador, demanda um investimento de marketing, de aquisição de usuário muito grande. Naquele momento, num ecossistema brasileiro, como você falou, né, de venture capital muito mais tímido do que hoje em dia, mais difícil ainda. E aí a gente até chegou, e foi um MBA, foi uma aula pra gente mesmo, né? A gente chegou a ter 200 mil usuários, e o grande aprendizado era que a gente... Foi muito legal, mas o grande desafio era que a gente não tinha tanto engajamento das pessoas voltarem. Então a gente conseguia fazer as pessoas baixarem o app, mas aquilo da volta, de usar todo dia, foi um grande aprendizado pra gente. A gente aprendeu muito sobre mobile, porque era mobile first. A gente chegou a ganhar prêmios, melhor app da App Store de 2014, era lindo o app. A gente chegou a ganhar dinheiro com ele, mas não era recorrente, assim, porque o nosso modelo era fazer parcerias com grandes marcas. Então, como eu tinha uma informação de futuro, eu sabia que 10 mil pessoas queriam viajar para Paris, eu fazia uma parceria com a CVC que dava passagem com desconto para essas pessoas. E aí, só que não era recorrente o modelo, então era como se fosse patrocínio, assim, uma campanha de marketing. E aí o que salvou a gente, que a gente empatou, na verdade, foi que a gente vendeu um white label para a Globo, pro aplicativo do Parque Ibirapuera em São Paulo. A gente fez uma cara, o Tiso virou o Meu Ibira, o aplicativo do Meu Ibira, que eram as coisas para fazer no parque, com mapinha e tudo. Quase que a gente foi pro caminho de virar uma software house, mas a gente viu que isso não era onde a gente queria ir, o tamanho de mercado e tudo. E aí a gente empatou nesse sentido, mas nesse momento a gente estava no programa de aceleração do Startup Chile, que você deve conhecer bem também, que algumas startups brasileiras participaram. E com certeza, investem nas startups. O primeiro acelerador aí de peso da América Latina e acelerou muitas startups aí pioneiras aí desse primeiro florescimento, né, do mercado latino-americano. Inclusive a própria Melis também, salvo engano, também foi acelerada. Melis, Hop Content, então eles investiu a fundo perdido, então foi ótimo, mas nesse momento a gente viu que a gente precisava fazer o nosso primeiro pivô de modelo de negócio, porque do jeito que a gente estava indo, não ia ter sustentabilidade mesmo, o negócio, e aí a gente entendeu, e aquilo de desapegar, porque obviamente existia um sonho grande, existia uma visão grande, desapegar e olhar para os números e ver o que fazia mais sentido, e a gente, enfim, nesse momento a gente viu que o que a gente fazia de melhor era a conexão entre duas pessoas. Foi daí que surgiu a primeira versão do Beer Coffee. Não sei se já quer entrar nesse assunto, já se eu continuo. Calma. Mas, tá. Vamos parar aqui. Mas olha que bacana, né? Essa primeira parte dessa jornada, né, de empreendimento. Então, vamos lá. Primeira coisa, você montou um time, né, que tinha, né,
entre os cofundadores, né, esse fator de complementariedade. Então, tinha você como CEO, você tinha o Pedro, né, que também talvez ali com o papel de CEO, ele muito conectado, né, com as principais inovações, com o que estava acontecendo no mercado, as tecnologias. Você tinha uma pessoa que era desenvolvedor e uma pessoa ali com design, como designer. Então, muito legal como você estruturou um time complementar, né, com diferentes competências desde o início. E aí, uma outra coisa que eu pego disso, que foi bem interessante, você falou, né? Era modelo B2C. B2C, 3 grandes preocupações, né? Custo de aquisição de cliente, né? Depois a retenção do cliente e depois monetização, né? Modelo de negócio. E bacana como você começou num modelo talvez ali mais voltado de mídia, né? Parceria para originação de negócio. E depois, né? Um primeiro pivô ainda, né? Dentro da Tisdo, que foi esse meu Ibirapuera, né? Que você criou esse white label a partir da tecnologia que você construiu, mas ainda com essa dificuldade da recorrência, né? Dessa previsibilidade de receita. E aí vem esse primeiro pivô que depois dá origem ao Beer or Coffee. O que foi o gatilho para você fazer esse pivô e o que te levou a, de Tisdo, construir, né, Beer or Coffee? O gatilho foi realmente a participação no Startup Chile, sabe? Ali, a partir do momento que a gente começou a receber as mentorias e que a gente começou a olhar para os números, entender onde a gente queria chegar, a gente viu que realmente desse jeito não ia ter a sustentabilidade que a gente queria. E olhando para os nossos números também. Assim, no final do dia, olhando muito para as nossas métricas. E o início do Beer or Coffee veio muito disso, de a gente olhar para o Tisdo e falar, poxa, de tudo que a gente está fazendo aqui, o que gera maior engajamento do usuário, a parte que tem maior engajamento do usuário, é a conexão, quando a gente faz a conexão entre duas pessoas. E aí vinha muito com o propósito do que a gente acreditava. E naquele momento, olha que interessante, a gente também teve uma experiência durante a jornada empreendedora de ter sócios e desfazer de sócios também, que eu acho que é um grande aprendizado da jornada, porque você tem que entender o momento de cada um também. Nesse momento, a gente desfez a sociedade com o nosso sócio desenvolvedor designer, porque eles queriam parar de empreender e ir para a carreira. E a gente queria continuar um pouco mais, a gente queria insistir, ter um pouco mais de resiliência nesse sentido, mas não tem nada de errado, cada um tem um colchão de onde quer ir, até onde pode ir. E aí foi nessa época que a gente conheceu quem foi, né, o nosso CTO e cofundador do Beer or Coffee junto a gente, que foi o Eric, que foi o Simon que nos apresentou. E a partir disso, ele era apaixonado pela ideia do Tisdo, mas a partir disso, a gente olhando para esses números, a gente viu que existia uma oportunidade melhor se a gente fizesse só a conexão de duas pessoas. E aí o Beer or Coffee, até o nome mesmo, surgiu muito, eu te contei muito da nossa trajetória, tem a ver com a conexão com as pessoas que a gente conheceu ao longo do caminho, e eu acho que na sua também. Se você for olhar, você foi o fulano que te apresentou para ciclano, que você fez negócio com o outro, que te ajudou, que te apresentou para o investidor. E aí a gente falou, poxa, às vezes a pessoa que você precisa tá aqui do seu lado, né, para te dar uma mentoria, ou a pessoa que você quer contratar, e não tem ninguém que conecte isso em tempo real, como se fosse um Tinder de negócios. Não, o Beer or Coffee começou como um Tinder de negócios, porque a gente estava no Startup Chile, que era uma comunidade cheia de pessoas, e a gente viu o tanto que isso nos ajudava ali. E a gente falou, poxa, a gente pode fazer isso de uma forma mais escalável, mas olha que só, a gente insistiu no B2C ainda. Depois eu vou contar do segundo pivô, que aí quando a gente foi pro B2B, que a gente encontrou realmente o Product Market Fit, que a gente se tornou o que a gente é hoje. Mas a primeira versão do Beer or Coffee, ela ainda era um app de conexão entre pessoas para tomar um café e uma cerveja, quem estivesse mais próximo, e elas poderiam se conectar em bares, cafés ou coworkings. A rede era muito curada, crescia a partir de convites, era usada em eventos. E a grande dificuldade nesse momento, apesar da gente, eu falo propósito lá no alto ainda também, várias pessoas que foram contratadas, founders que encontraram founders, a gente mesmo se beneficiava do produto, a gente entendeu que a gente ganhava um ticket muito baixo por cada conexão que a gente realizava. E aí, mais uma vez, a gente ficou um ano, tá? Nesse modelo, e aí eu posso te contar do nosso segundo pivô, que a gente chegou onde a gente chegou hoje. Boa, eu quero ouvir mais. Mas, pegando aqui algumas coisas bem interessantes, né, de insights, eu sempre faço pequenas, absorvo um pouquinho do que você contou e conecto com algumas coisas para a nossa audiência, que é de empreendedores. Uhum. Então, coisas interessantíssimas que você trouxe. Ó, você mencionou o seguinte, o que levou, além de estar no Startup Chile, um ponto também que foi importante para essa decisão foi olhar as métricas, né? A gente sempre fala de confrontar a realidade, né? A brutalidade dos fatos, né? E quando você fez isso, falou, cara, as métricas não estão tão boas assim. Então, o que gera mais engajamento é a conexão.
E aí você falou, vou fazer um double dip, vou investir mais nisso, né? E aí isso foi, né, as métricas, né, baseado no que você estava vendo dos dados. Pô, essa é a nossa feature de maior engajamento, vamos investir nela, tirar os outros e vamos trabalhar a conexão. E aí até houve, e isso é comum, né, nesse momento de mudança, alguns sócios querem seguir nesse nova jornada, outros não, e você fez esse pivô ainda, né, mantendo no B2C, mas já com uma pegada mais para o mundo empresarial e também avançou muito. Eu mesmo usei o Beer of Coffee, tive o prazer de ter algumas reuniões muito positivas e com o próprio nome que eu gostava muito do Beer of Coffee. Então, durante o dia assim, ia mais pro lado do copo, depois o happy hour também funcionava muito bem. A gente pode falar disso. A gente passou por um rebranding recentemente, né? Para trocar esse nome. Eu vou te contar disso também. Mas conta do segundo pivô para nós e quanto tempo. Então tinha 1 ano da nova fase do Beer Coffee. Isso. E aí vamos para o segundo pivô. Isso. E aí, mais uma vez, né, como que a gente estava, né, nesse momento, assim, só para todo mundo entender. A gente tinha um modelo de negócio, mas a gente ganhava um valor muito baixo por cada conexão. Então, realmente, a gente tinha passado pelo programa de Startup Chile, que tinha dado um funding pra gente. A gente tinha um investidor anjo da época da Artiso que continuou com a gente até hoje. Ele falou que não larga a gente. E a gente participou também do programa do CID, que é o Programa de Aceleração do Governo de Belo Horizonte, que foi inspirado no Startup Chile, que foi muito positivo pra gente também, nessa fase. E aí, quando a gente estava 1 ano com esse produto, e os nossos canais de aquisição basicamente eram eventos e a rede que ia crescendo com uma estratégia de member get member ali, porque só convidado podia entrar. E aí a gente começou a ver que as melhores conexões aconteciam. A gente sabia da dificuldade do ticket baixo. A nossa visão era virar uma wallet do estabelecimento, porque se eu tô indo lá levando 2 pessoas e eu tô ganhando esse café, essa primeira cerveja de graça pela conexão, eles vão consumir muito mais lá, então eles acabam gastando nesses lugares. Mas aí nesse meio do caminho, aconteceram coisas interessantes. Então, primeira coisa, eu, Pedro e Eric, naquele momento, a gente, bem antes da pandemia, a gente já teve a vontade de construir uma empresa remote first. No seguinte sentido, porque o Pedro estava em Belo Horizonte, eu estava me mudando para São Paulo, porque como eu era a parte comercial, eu gosto de São Paulo, queria estar lá, queria estar em contato com os clientes, com as pessoas. E o Eric estava se mudando para Portugal com a esposa e a família por uma questão de qualidade de vida mesmo, assim, estava cansado, queria, enfim, uma decisão pessoal, mas que ele queria conciliar com a decisão profissional. E a gente começou a pesquisar, entender o quanto que a gente podia criar uma empresa intencionalmente com boas práticas, usando tecnologia para contratar talentos em qualquer lugar. Primeiro era uma vantagem isso para a gente escalar, mas também que a gente conseguisse ter esse work-life balance, né, de equilíbrio entre vida pessoal e profissional. E a gente viu que o mundo ia caminhar para isso num momento muito antes da pandemia, e a gente aprendeu muito com empresas que estavam na frente. Então, Basecamp, GitLab, que já estavam fazendo isso há muito tempo. E aí mas a gente também, nesse momento, a gente estava procurando um espacinho de escritório para ser nosso. E a gente falou, putz, não, que dor de cabeça, alugar uma sala, colocar móveis, IPTU, condomínio, eu tenho tanta coisa para fazer aqui que eu tenho que me preocupar, né, vamos trabalhar, vamos pegar uma sala num coworking. Então eu acabei indo para São Paulo e a gente virou membro do Cubo, a gente pegou uma salinha em Belo Horizonte num coworking também. E nesse momento, quando a gente olhou pro Beer Coffee, com todos esses pontos também de dificuldade, gente, do B2C, do ticket baixo, e casado com isso, do nosso momento de trabalho, da dor que a gente mesmo viveu, o que começou a acontecer é que as melhores conexões do Beer Coffee, que a gente conectava as pessoas, além de bares, cafés e eventos, era no Cubo, que era um coworking. A gente virou o aplicativo oficial de networking do Cubo. E a gente fazia muito barulho lá, comunidade, as pessoas se encontravam, colocava mentor, para as pessoas irem lá marcar café com os mentores. E o que começou a acontecer? Outros coworkings começaram a nos procurar e falar, eu quero fazer parte dessa rede do Beer Coffee. Eu não posso ser um espaço de conexão do Beer Coffee. Traz as pessoas para cá, meu espaço também tem comunidade. E esse conceito de coworking surgiu em 2008, né, gente? Então, assim, no Brasil, no mundo, né? E no Brasil era recente, mas a gente entendia que o mercado de real estate comercial, a gente começou a estudar esse mercado, ia caminhar para isso cada vez mais. Era um mercado gigantesco, né, de real estate comercial. Mas mais do que isso... Maior no mundo, inclusive. Exato. E a gente colocou a gente começou a colocar esses espaços com ponto de conexão, mas no final do dia as pessoas iam para lá e eles falavam, já quem quiser que veio da Beer Coffee pode trabalhar um dia de graça aqui no meu espaço, experimentar o espaço, conhecer, às vezes que é um escritório aqui, que é uma mesa ali. Gente, na verdade, eles estão com essa dor de quererem vender os espaços deles. Os espaços deles
né? Eles querem vender as salas e não existe um marketplace como, enfim, um Gympass, né? Pegando aqui como benchmarking, né? Que une as academias, ou enfim, um Airbnb ou um Booking.com de escritórios, que seja líder no mercado, assim, no mundo. Não existia, né? Óbvio, existiam algumas iniciativas, mas a gente não tinha nenhum que era relevante. E a gente viu uma super oportunidade de aí pivotar de novo por todos esses fatores. Primeiro, escutando os nossos clientes e a dor deles, vendo a nossa própria dor e vendo o tamanho de mercado, assim, que a gente acreditava também. E aí eu lembro direitinho, a gente conversou com o Flávio Pripas, que era o CEO do Cubo na época, e num final de semana, e aí muito melhor do que a gente fez antes, eu falo que a Tise foi o nosso melhor MBA, porque a gente errou muito. E aí muito melhor do que a gente fez antes, a gente validou num final de semana mesmo, subimos uma landing page, tipo Startup Weekend, sabe? Quem já participou aqui de Startup Weekend. Subimos uma landing page com Typeform. Você tem ideia, Jorge? O dashboard do coworking, por muito tempo na nossa história, foi uma planilha do Google Drive. Era uma planilha do Google Drive que a gente tinha, que a gente colocava, a princípio, na mão, nome, e-mail, CPF e telefone de quem estava indo no coworking, porque a gente lançou para a nossa própria base. Cadastramos 30 coworkings na mão, só Belo Horizonte, São Paulo, pegamos foto do Google, do Facebook, colocamos lá, conversamos com eles, que a gente ia fazer, e falando, quem quer trabalhar um dia desse espaço de graça, se cadastra aqui. Era um Typeform, a pessoa se cadastrava, a gente colocava na planilha do Google Drive, e-mail, CPF, telefone, ligava pro coworking e falava, tem uma cadeira? Aí, isso hoje em dia é automático, né, a gente tem um sistema, mas... Aí tá, então reserva que fulano de tal tá indo. Desligava o telefone, fulano de tal ia. Aí a gente ligava depois pra saber como é que foi a experiência. E falava, você não quer comprar um planinho com a gente? A gente tem um plano aqui, olha os nomes dos planos. Dizem que você não tem vergonha, as primeiras coisas que você fez, você demorou muito tempo pra lançar, né? Era Happy Hour, que era o plano ilimitado, você podia usar, que era, o nosso modelo é como se fosse o Gympass, gente. Pra quem conhece o Gympass, você tem um plano, você pode usar qualquer um dos espaços. Então, chamava Happy Hour, que você podia usar ilimitado todos os dias. Cappuccino, que eram 10 diárias, ou long neck. Isso, Jorge, 2017. E a gente ainda tava, o público ainda era bem B2C, porque a gente vendia para nômades digitais, empreendedor, arquiteto. Sim. E aí, um determinado momento, aí eu posso te contar depois como que a gente foi pro B2B, não sei se você quer parar aqui para fazer suas considerações, porque tem a ver com... Enfim, tá, ótimo. Tem várias coisas aqui que são muito boas. Então vamos lá, a primeira coisa é, de novo, olhou os dados, baseado também nessas interações com pessoas que estavam usando a plataforma a partir desses encontros. Aí falou, bom, tem uma oportunidade aqui, e aí você faz um pivô dentro de um espaço de um final de semana, ali super enxuto, com um MVP ali, né, basicamente para validar. MVP, produto, né, Minimum Viable Product, né, é o menor produto que você pode fazer, o mais enxuto, o mais limpo possível, para você validar essa hipótese, que era o quê? Poxa, criar, né, esse espaço, esse marketplace para divulgação de coworking, né, e, né, esses planos de assinatura, né, quando a gente estava vendo o começo desse modelo, né, de nômades digitais, de pessoas que, né, esse modelo de Anywhere Office aí, que hoje é tão comum. E uma coisa muito interessante também que você trouxe, e é uma frase que eu adoro, né, do Paul Graham, do Y Combinator, que é Do Things That Don't Scale. Então, olha que legal, você fazendo isso, né, criando, né, um Google Sheet, né, com poucas informações, ligando e fazendo toda a interface de produto, né, no Go Horse ali, né, na mão. Então, muito legal como essa experiência foi tão poderosa, né, bacana demais. Bacana demais o case. É parte, desculpa te interromper, Jorge, da nossa cultura até hoje na UBA, assim, a gente tem muito essa mentalidade linha. Eu falo que o Gui, ele tá até aqui do meu lado em coworking, tá em call, ele é a pessoa, ele é nosso head de supply, que mais criou produto na UBA com Typeform, Airtable, porque até o produto implementar, até entrar no roadmap, ele já testa antes, já valida, e a gente tem muito essa mentalidade aqui dentro até hoje, que é ótimo pra gente, que faz a gente ter esses jet skis de growth, sabe? Que a gente valida, testa, sim, sem necessidade de produto e depois coloca no roadmap de produto. Boa, também gosto dessa analogia. A original como é que é? Shoot small bullets, then cannonballs. Mas aí o Fabrício Blois do iFood falou, né? Que ele tem os jet skis antes de levar o transatlântico no navio. Mas eu adoro, a gente procura fazer a mesma coisa aqui na BHub também. Primeiro a gente põe a sementinha, testa a hipótese,
dando certo, a gente investe mais. Boa. E é isso. Mas agora eu contei da gente, o resto? Tá. Boa aí. E aí a gente estava, então, nesse momento, gente, vendendo os planinhos. Tinha 6 meses ali. E aí a gente... Eu lembro que eu estava num voo, Belo Horizonte, São Paulo, e encontrei o Gustavo Caetano. Olha como é que... Eu acho... E eu tenho um pouco depois que eu acredito também. E aí teve um lado espiritual, né, Jorge? Que eu acho que quando você está em ação, em movimento, empreendedor, tem gente que fala, você tem sorte, as pessoas têm sorte. Não, eu acredito realmente, assim, quando você está em ação, em movimento, as coisas realmente acontecem, fluem, sabe? Aquela questão, assim, você tá no lugar certo, na hora certa, com a pessoa certa, não é por acaso, assim. Claro que tem uma série de movimentos que foram feitos antes, mas isso acontece muito na jornada de qualquer pessoa, né? E você tá atento a esses momentos, tá consciente, presente, e aproveitar essas oportunidades te ajudam muito, assim. E aí, Totalmente. e assim, tem N casos, e você pode perguntar pra várias pessoas, todo mundo tem, o Jorge tem vários desses também. Eles falam, Deus, meu Deus, assim, na hora certa, no lugar certo. E aí eu encontrei com ele, e ele falou, e aí, como é que vocês estão? E aquela coisa, empreendedor tá sempre com o pitch na ponta da língua, né? Porque vender, a gente faz inteiro. Hoje a gente tá vendendo pra cliente, hoje tá vendendo pra alguém que vai trabalhar com a gente, hoje a gente tá vendendo pra investidor. E aí, eu, não, Beer Coffee, expliquei o que era, a gente já tá faturando tanto, vendendo X planos. Ele, peraí, Roberto, vocês estão criando o Gympass dos espaços de trabalho, dos escritórios, né, dos coworkings. Você tem que conversar com... Eu tenho até uma novidade de primeira mão, vou contar aqui no seu podcast, tá? Começou ontem com a gente. Você tem que conversar com o Marco Crespo, que é CEO Brasil do Gympass, nesse momento. Ele acabou de entrar pro time da Uoba, tá, gente? É nosso mais novo legal, que CEO. Então, eles estão anunciando aqui em primeira mão. É um amigo, parabéns. É nosso advisor. Incrível. E foi meu mentor nesse momento. Pois é, a gente tá muito feliz. Trabalhou mais de 8 anos, ajudou a escalar o Gympass. E aí eu fui tomar um café com ele. Eu lembro direitinho, o escritório do Gympass era na Rebouças com Faria Lima. E ele me contou várias coisas e me explicou por que o Gympass foi do B2C pro B2B. Eu falei, faz todo sentido pra gente também. E ele falou assim, te digo mais, eu vou ser seu primeiro cliente corporativo, porque o Gympass tá indo pra outras cidades e meu time comercial tá sempre em campo. E, nossa, é uma dor de cabeça alugar escritório e tá vazio, tá ocioso. Peraí, eu quero pegar esses planos pra eles e eles trabalham nos seus escritórios. E aí foi dito e feito. Eles foram nossos primeiros clientes corporativos. Eu lembro que a gente terminou esse ano de 2017, né? Que a gente estava em 2017. Com 3 clientes, 2 entraram em bound via site, que foi Roche, BASF e Gympass, B2B. Caramba, só pequenininho. E aí foi muito emblemático. A gente falou, vamos com força total só pro B2B. E aí, naquele momento, apesar da gente vender os planos, Jorge, muito para equipes comerciais que estavam em campo, para usar, que precisavam de mobilidade, as empresas buscavam muito mais seus escritórios próprios, salas privativas. Então, no ano de 2018 inteiro, a gente escalou e cresceu vendendo salas privativas, porque a gente começou a cadastrar no inventário as salas privativas dos espaços parceiros de coworking. Hoje a gente tem até não só de espaços de coworking, mas de escritórios ociosos de empresas e até espaços que são montados sob medida, né, para o cliente. Mas a gente cresceu dessa forma, e aí a pessoa também tinha acesso à rede. Então, ela tinha o escritório dela, e ela, do modelo totalmente flexível, e também tinha acesso à rede quando precisava, quando viajasse. E aí, final do ano de 2018, a gente resolveu captar um investimento seed de 5 milhões de reais. Foi nesse momento que a gente captou com o Keith Schooling, que é fundador do Booking, que investiu na Hotmart, em outras startups brasileiras. Baita empreendedor e investidor. Exato. E nos ajudou muito, porque tem muita experiência em marketplace. E aí o resto, eu posso contar o resto da história. Veio pandemia, veio Series A, veio o modelo de negócio que a gente atua. A gente veio mudança de marca, que Beer Coffee virou Uoba. Então tem mais coisa aí. Pois é, e eu quero muito ouvir dessa parte, né? Mas legal como, né, você vai comprovando, né, esses estágios. Então você fez esse pivô, rapidamente adquire 3 clientes de peso, né? Continua evoluindo, prova o Product Market Fit, e aí você consegue captar um seed com um investidor internacional de peso, né, o fundador do Booking, um dos maiores cases de empresas de tecnologia do mundo. Continua evoluindo, comprovando mais, né, validando mais e mais passos nessas jornadas. E aí, quero que você conte para a gente essa última fase que foi, né, a captação do Series A com o Kazek, né, talvez aí o principal fundo de Venture Capital da América Latina, né, dos fundadores aí do Mercado Livre.
e eles, junto com a captação, eles têm um pedido especial com relação ao brand. É isso aí? Foi a primeira reunião, eles não vão me deixar mentir aqui. Primeira reunião, que dia que eles vão mudar a marca. Só que, gente, eles tinham mudado a marca de 2 unicórnios, então eu fiquei tranquila. Falei, se a gente seguir na mesma linha, vamos trocar. Pô, essa receita aí é boa, hein? Essa receita tá dando certo. Mas então, o que aconteceu? Aí a gente, exatamente isso, Product Market Fit, levantamos o seed para continuar escalando o modelo que a gente estava fazendo. E aí veio pandemia, que foi uma grande escola pra gente, acho que pra qualquer um, né? Todos nós, assim. A gente era um time bem leve nessa época. A gente sempre teve um DNA bastante sustentável na Wooba, assim, sabe? E aí a gente, nesse momento, no primeiro momento os espaços estavam em possibilidade de serem usados, né? Por uma questão de segurança, as pessoas não iam nos espaços físicos. Mas a gente sabia que era temporário por causa do lockdown. Que depois de tudo isso que a gente estava construindo de educação de mercado, a pandemia estava adiantando do formato de trabalho, da questão do trabalho híbrido, da questão de você ser mais eficiente na contratação de escritório, usar seu custo de escritório para colaborador de uma forma mais inteligente, né? Isso tudo a Wooba ajuda, né? Nessa eficiência e também na qualidade de vida do colaborador. E aí a gente entendeu, a gente tinha clientes corporativos naquele momento que ajudaram a gente a segurar, e a nossa grande preocupação também era com os nossos coworkings parceiros, porque por um período também eles iam ficar prejudicados, porque os espaços estavam fechados, então a gente se aproximou muito da rede, produziu muito conteúdo, a gente inovou muito nesse momento ajudando eles, criando outras coisas dentro de casa também, e a gente sabe que era um momento que a gente ia passar, mas que ia adiantar toda uma tendência de mercado, e que o nosso crescimento depois seria bem mais exponencial do que estava sendo, justamente por isso, que a gente teria muito espaço para crescer, ainda mais que o mercado também cresce junto, porque como eu comentei com vocês, o mercado de real estate, mercado, né, de trilhões de dólares, cada vez mais as a service, esse mercado também foi muito adiantado com a pandemia, assim, então, cada vez mais os... Alô? Jorge, fui eu ou você? Fui eu? Oi, fui eu ou você? Repito? Não sei, mas sei que deu uma mudadinha aqui. Deu. O que eu tava comentando era do tamanho do mercado de real estate comercial, de trilhões de dólares, e que esse mercado também seria essa questão de virar cada vez mais as a service, que já era uma tendência, né, de eu não ser proprietário, de eu consumir algo que tem tudo incluído, a pandemia também adiantou. E aí, o que a gente fez? O que começou a acontecer? A gente começou a vender muito mais o nosso produto flexível de uso da rede, porque as pessoas, né, queriam escritórios, não é que as pessoas não gostam do escritório, elas não gostam do deslocamento, elas querem ter escritórios a 5 minutos de onde elas estão. E a gente tem uma rede hoje, né, com mais de 2.000 espaços em 340 cidades. A gente está no Brasil, México, Portugal, outras cidades da América Latina. E aí a gente começou a vender muito mais o nosso modelo, nesse momento que é o que a gente chama de Office Pass flexível, de rede de escritório flexível. E aí foi um momento que a gente entendeu que fazia sentido a gente captar o nosso Series A para tamanha oportunidade que a gente tinha no mercado para se tornar uma plataforma líder globalmente nesse sentido. E aí que a gente foi captar os 10 milhões de dólares e acabamos fechando com a Casa e com a Valor Capital. E aí, enfim, grandes aprendizados de lá para cá, né? Hoje a gente é um time de 135 pessoas. Melhoramos bastante a questão de produto, o modelo de negócio também, e enfim. E aí teve essa mudança de marca que aconteceu 6 meses atrás, que o Beer Coffee virou o Wooba, que significa Work Balance. Olha, eu não sabia disso. Pô, que genial. Cara, o nome foi muito bom, fácil, gostei do branding também. Cara, amarelinho, pô, muito convidativo, cara. Uma marca realmente que engaja. Pô, que legal, Work Balance. Faz todo sentido. Mas teve todo... E é muito interessante, não sei, esse processo de repassar pelo... Fazia muito sentido, assim, Beer Coffee, igual você falou, eu adoro o nome, né? Que depois que você pega e tem a ver, você acaba se conectando com as pessoas com as quais você trabalha nos espaços. Mas ele era difícil, Beer Coffee, Beer and Coffee, Beer e Coffee. Assim, as pessoas quando vão nos nossos espaços, né? Elas chegam e falam, reservei pelo Beer Coffee. A gente queria um nome mais global, mas esse movimento de revisitar o branding, escolher o nome, faz a gente repassar pelo nosso propósito também, né? Pelos nossos pilares enquanto empresa. Então, foi muito interessante esse processo. A gente gostou demais de fazer, a gente teve parceiros que nos ajudaram e eu também fiquei muito feliz aí com o resultado, sabe? Assim, acho que foi o que você falou. A gente conseguiu achar alguma coisa aí curtinha, sonora, e é isso. Boa. Bom, caminhando aqui para as 2 últimas perguntas antes da gente ir para o nosso bate-papo rápido. Eu sei que você é uma pessoa, né, além, né, dessa questão de fé, você também é uma pessoa super família, né? E aí eu queria te fazer uma pergunta sobre esse valor, né? Primeiro porque você cofundou a empresa com o seu irmão, Pedro, e também
Queria te perguntar como é que foi isso, como é que vocês lidam com isso. E mais recentemente também, você também aliado a essa questão familiar, depois do seu casamento com o Manu, né? Você foi e muda para o México para conduzir essa expansão, né, internacional da Woba, mas também para essa questão familiar. Como é que é isso para você, né? Empreender em família, ser casada com um empreendedor também. Como é que é equilibrar isso? Como é que é essa relação? Oi, gente, eu sou Case do nosso próprio produto. Eu conheci meu marido num espaço de coworking, tá? Um dia a gente Olha aí, lá no Cubo. Mas o... Let's walk the talk e eat your own dog food, né? Dois princípios empreendedores. Literalmente. Também era o único lugar que eu tava, né? A pessoa não parava de trabalhar. Se não fosse pra conhecer lá, não conhecia lugar nenhum. Mas eu também tenho meu work-life balance, tá, gente? Agora. Aprendi. Então, realmente, assim... Acho que é um desafio diário, né? Você trabalhar, você ter seu irmão como co-founder. Eu acho que as nossas bases familiares, os valores que nossos pais nos deram, nos ajudam muito nisso. Então, acho que o primeiro ponto, sempre tem prós e contras, assim. E, obviamente, tem que ter mais prós que contras para o negócio dar certo. É ótimo a gente não morar na mesma casa, gente. Isso é maravilhoso. Ele tem a esposa dele, a família dele, porque teve um determinado momento que a gente empreendia, a gente morava na mesma casa, né? E aí mas aí o interessante é que a família inteira respirava, escutava o dia inteiro e vivia. Não à toa, todo mundo já trabalhou na Beer Coffee, de alguma forma nos ajudando lá em casa. Porque eu sou de uma família de 4 filhos, né? Sou mais velha de 4 filhos, acho que eu comentei isso aqui. E eu acho que o positivo é que a gente é muito bem alinhado, existe muita confiança. E quando existe muita confiança e muita sinergia, a tomada de decisão é muito rápida. Perfeito. Posso continuar, né? Porque você picotou aí, mas acho que deu certo. Então, quando tem muita confiança, muita sinergia, a tomada de decisão é muito rápida. Aí, né, às vezes, assim, você já sabe tão bem como a pessoa está trabalhando, a gente trabalha junto há tantos anos, que seja para concordar ou discordar, é tudo muito rápido, nada é levado pro pessoal, mesmo quando a gente discorda, quando a gente briga, ou quando a gente discute, a gente jamais leva pro pessoal. É tipo assim, discutimos aqui, amanhã estamos tudo bem, sabe? Desculpa, deu tudo certo e segue o barco, assim, nada tem ressentimento, sabe? A gente não leva pro pessoal, então acho que isso é muito positivo. O ponto que a gente aprendeu e que a gente lida muito bem isso com a gente é colocar todos os outros líderes e ter essa mesma sinergia com eles, entendeu? Para que a gente também coloque todo mundo na mesma página. Então, como é que a gente começou a fazer isso? A gente ter os nossos rituais muito profissionais quando a gente for falar de trabalho. Porque como a gente tá falando de trabalho o tempo inteiro, eu e ele, às vezes a gente perpassa um pouco esse limite, que talvez você não perpasse com outras famílias, mas você perpassa porque é seu irmão, talvez você tá falando meia-noite com ele, ele falou, putz, tô colocando minha filha pra dormir, entendeu? E aí você fala, putz, tá, a gente aprende a criar esses limites. E aí também e ter uma comunicação muito boa na empresa para que todo mundo sinta que tá aqui na mesma página, que independente nós somos C-levels da mesma forma, independente dele ser meu irmão, entendeu? Que os outros se sintam da mesma forma, que a gente tenha a mesma sinergia e que a gente adquira esse mesmo nível de comunicação com todo mundo. Então, eu acho que esse foi o grande aprendizado ao longo da jornada. Acho que essa foi a primeira pergunta que você fez, né? Como é que é trabalhar com o irmão? Uhum. E qual que foi a outra? A outra agora A outra é como é que foi também esse contexto familiar, né? De você mudar de país, ir para o México, né? Para conduzir essa expansão e, ao mesmo tempo, né? Ser esposa, mulher, ser de um também empreendedor, né? Então, como é que foi equilibrar esses pratos aí também, junto com o desafio da expansão, né? Acho que isso é muito bom, porque a gente se entende muito. A gente entende muito o ritmo um do outro. E a gente também se ajuda muito nesse sentido, porque eu acho que cada hora um tem que abrir mão mesmo, né? E a gente, enquanto família, a gente toma decisão enquanto família, né? Às vezes, talvez, a gente vai estar no México agora, mas depois a gente vai precisar estar em outro país, ou por mim ou por ele, entendeu? Então, a gente, enquanto família, a gente está disposto sempre a conversar e falar o que é mais importante para a nossa família nesse momento, para a gente tomar essa decisão. E aí, o fato foi assim, é importante a gente ter essa questão da cultura do remote first na Woba, que me ajudou. Eu não só vim para o México, que está sendo muito bom para a expansão, obviamente, mas eu tenho que viajar muito para o Brasil, a gente tem os encontros muito fixos com os líderes. Meu filho vai acabar nascendo aqui, mas depois que eu passar minha licença maternidade, eu provavelmente já vou estar com mais frequência no Brasil de novo. E também foi importante por causa do Manu, porque a startup dele é maior aqui no México, ele precisa estar aqui fisicamente também, então acabou que o momento de vida coincidiu de dar para os dois estarem aqui. E como eu disse, né, eu acho que é muito essa comunicação e esses combinados que a gente fez desde o princípio, que a gente sempre vai tomar as decisões para o que for melhor para a nossa família. Às vezes um vai ter que ceder pelo outro, mas se na nossa família agora é mais importante a Woba, e eu estar em algum lugar fisicamente pela Woba, ele vai entender, e o contrário também, sabe?
E é isso, assim, pra mim, assim, eu agradeço muito a Deus por ter o Manu como marido de verdade, porque ele vai escutar isso daqui, ele é uma pessoa fantástica, que sempre me apoiou, sempre me apoia e me torna uma empreendedora muito melhor, só por estar do lado dele, assim, ele me ajuda muito, sabe? Eu aprendo muito com ele, ele é um dos melhores vendedores que eu já conheci na minha vida, sim, só de eu ficar do lado dele escutando, eu já absorvo. Então, é uma parceria mesmo, sabe, Jorge? Assim, acho que como qualquer sociedade, você sabe também que você é casado, casamento é uma parceria, né? Então, é isso. É isso aí, escolheu bem. Bacana demais poder ouvir isso, né? Poxa, inspirador aí esse grau de compromisso, de parceria, né? Muito bacana. Isso me leva à última pergunta, que também é super conectada com isso, né? Poxa, você é uma empreendedora, né? É uma líder reconhecida, né, do nosso ecossistema empreendedor. Então você recebeu vários reconhecimentos ao longo dessa jornada, né, desde Forbes Under 30, né, como Global Shaper da YLAI, né, e você também está entrando nessa nova fase da sua vida, né, então, de ser mãe. Então, queria, né, te pedir um conselho, uma dica que você daria, né, para outras empreendedoras, né, que estão aí começando suas jornadas. O que você pode, né, trazer de recomendação? Como é que equilibra esses diferentes pratos, todos os desafios que você enfrentou? E enfrenta, né? Sim, essas dicas todas eu ainda tenho que pegar com muitas empreendedoras mães, tá, gente? Porque eu sei que os desafios que eu vou ver daqui pra frente, eu preciso de aprender com muitas que estão na frente. Então, essa é uma das minhas missões, tá, Jorge? Eu tô pegando aí mentorias com mães empreendedoras que já estão na minha frente também para poder aprender, porque eu acho que, assim, eu vou aprender muito aqui nessa jornada. Acho que vai ser o empreendimento mais importante da minha vida. Como você disse lá no início, eu sou muito família, sempre foi um sonho formar a minha família e ser mãe. E eu acho que isso perpassa pra gente se tornar uma melhor pessoa, um melhor profissional. As melhores profissionais que eu tenho na Ubobo hoje são mães. Eu falo isso para elas todos os dias. Elas são super eficientes. Elas têm uma gestão de tempo maravilhosa. A gestão de tempo delas é incrível. E eu acho que assim, isso sempre vai ser minha prioridade. Porque, assim, nós somos um ser único, né? E se a gente também não tem essa base e isso como prioridade, eu acho que isso nos torna melhores enquanto empreendedores. Todo mundo fala que muda a sua vida uma vez que você vira pai ou mãe. Vai mudar a sua. Depois a gente conversa, a gente faz um podcast só para falar sobre isso. Com certeza. Muda muito a perspectiva que a gente tem sobre as coisas, a ordem de prioridade, enfim. Imagina, né, criar um ser... todo dia eu olho pra minha barriga e falo, a gente tem um ser humano, sabe, órgão sendo formado, assim, que coisa linda, que milagre. Como não acreditar em Deus quando você tem isso acontecendo dentro da sua barriga, sabe? Então, assim, a dica que eu posso dar pra quem tá escutando aqui, empreendedor, é que pra mim não existe esse momento certo, sabe? Eu vou ter filho agora, eu vou ficar grávida agora, porque nunca vai existir um momento certo. Sempre na jornada empreendedora você vai estar acelerada, vai ter alguma coisa pra você fazer, mas no final as coisas dão certo, sabe? Assim, e aí por que elas dão certo? Porque se você tem boas pessoas ao seu redor que realmente entendem isso, que compartilham dos mesmos valores. Então, meus investidores são essas pessoas, e nessas horas que você vê mesmo, né, as pessoas que você escolheu para estar com você nessa jornada, os meus sócios são essas pessoas, e isso até te ajuda, né, nesses momentos, a tornar várias coisas na empresa melhor, porque você sabe que você vai ficar ausente por um tempo, e a empresa não pode de forma alguma depender só de você, mas isso faz a gente ser melhor em vários aspectos. E essas dicas que eu posso dar por enquanto, sabe? Agora, as outras eu acho que eu vou aprender na jornada. Depois eu volto daqui a uns meses, Jorge, para te contar. São ótimas dicas, e uma outra que você mencionou ano passado, mas você falou antes, que eu também adorei, vou tentar aplicar mais, sempre procurar falar com pessoas que estão um pouquinho mais à frente de você. E seja em questões, né, empresariais, como também pessoais, né? Então, essa parte aí familiar, eu tô tentando aí fazer isso, conseguir absorver mais informação, mas preciso aí evoluir muito aí para me preparar aí. Ainda bem que eu ainda tenho umas semaninhas, mas na frente. A gente troca mais sobre isso. Sim. Mas dizem que é igual empreender, assim, a teoria é uma coisa, na prática é a forma que a gente mais aprende. Todo mundo me fala isso, assim, que às vezes o mapa te diz uma coisa, mas lá no dia a dia, quando você tá com seu filho, a prática vai te ensinar muito mais. Eu acho que a gente vai ter esse instinto também, né, que a gente nasceu com ele. Com certeza, com certeza. Então, entrando no nosso bate-bola, jogo rápido, pra gente terminar esse papo tão bacana, vamos para nossa primeira pergunta. Empreendedor ou empreendedora que te inspira? Os meus avós. Sempre, assim, eu tenho um deles que eu queria muito ter conhecido,
e não conheci, mas só pelas histórias, assim, por tudo que me contam, ele me inspira muito, assim, porque ele teve a maior rede de supermercados do Brasil naquela época, em que, imagina, a inflação tinha que mudar preço na mão todo dia. E ele faleceu, infelizmente, muito jovem, com 56 anos. E eu fico me perguntando... e eu admiro muito porque pelas histórias que me contam, as sacadas que ele teve, assim, ele acreditava muito nos jovens. Ele deu muita oportunidade, sabe? Para as pessoas, às vezes, que estavam começando, que hoje em dia tem fábricas gigantescas de biscoito. Então, as pequenas atitudes que eu vi que ele tinha, eu falo, poxa, que pessoa de, sabe, garra, assim, mas empreendedor raiz, mas, enfim, queria muito ter conhecido ele, mas conheço todas as histórias. E meu outro avô também, tive muita oportunidade de conviver com ele. Então, acho que é isso. Meu outro avô me ensinou muito sobre que conhecimento ninguém te tira, podem te tirar tudo, minha filha, mas conhecimento ninguém te tira. Absorve o máximo possível, aprenda o máximo possível na sua vida. E sola de sapato e saliva. Eu nunca vou esquecer do meu avô, quando ele quis resolver uma coisa. Assim, às vezes, hoje em dia a gente fica no WhatsApp, ele ia lá, resolvia, batia na porta da pessoa e resolvia o negócio, entendeu? Então, sola de sapato e saliva, acho que sempre vai fazer bem pra todo mundo. Então, eu vou falar que são eles. Boas referências aí, muito bom. Bons ensinamentos. Boa. Seu livro favorito? The Hard Things About Hard Things. É uma bíblia. Pô, esse eu também gosto, viu? Depois cheio. Eu adoro também. Para empreendedor que está passando aí pelo inverno das startups, esse é um livro que traz o empreendedorismo da real, dicas bem aplicáveis aí de como atravessar, né? E o podcast deles também tá muito bom, assim, vale a pena também acompanhar o podcast. Do Andreessen Horowitz? Tá ótimo. Eu acho que chama... eu vou até ver, eu vou pegar o nome certinho dele aqui. Outro dia eu tava escutando um de quando você contrata pessoas sênior, assim, quanto que é importante a rampagem das pessoas sênior, tá muito bom. E que eles fizeram um playbook só sobre hiring. Aí desse playbook surgiu um podcast, eu vou pegar o nome do podcast certinho. Boa. Depois a gente coloca como referência aí. É do A16, chama The A16Z Podcast Returns. Boa. Ótima dica, ótima referência. Esse daqui. Boa. Quem sabe, né, faz ao vivo aí. Fica a dica aí da avó. Uma frase que te inspira na vida ou no mundo de empreendedorismo. Deixa eu só, desculpa, Jorge, eu lembrei de mais uma coisa que a gente tá falando de podcast, que eu acho que pra mim eu amo, não sei se você conhece aquele podcast que chama All In. Eu escuto ele toda semana, eu e Manu, a gente escuta juntos. Toda quarta-feira sai um episódio novo. Pra mim, assim, é o que dá o melhor panorama do que tá acontecendo no mundo de startups. Eles não falam só de startups, eles acabam falando um pouco de macroeconomia, de política, porque eles estão nos Estados Unidos. Mas é fantástico. Economia, tudo. Muito bom. São todos investidores, né, de grandes fundos, Tiamat, do Social Capital, David Sachs, entre outros. Realmente é muito bom. Ótima dica também. Frase, desculpa. Mas você pegou, é isso mesmo. Frase que te inspira na vida ou no empreendedorismo. Não tem tantas, olha, a hora que a pessoa precisa de falar, vem um branco, né? De grávida. Pode pular também, tá tranquilo. Não, mas tem tantas frases que a gente usa, porque ultimamente eu não tô com tantas frases. Eu já usei tantas aqui dentro da Uba. Eu prefiro que as pessoas me peçam desculpa do que licença, sabe? Eu acho que isso é uma coisa assim, tu vai lá e faz na Uba, eu levo isso pra vida, sabe? Não me peça licença, peça desculpa, sabe? Eu gosto muito disso. Muito bom. Sobretudo para quem empreende, faz todo sentido, né? Faz todo sentido, a gente precisa arriscar, faz parte. Exato. Boa, filme ou série? Filme ou série? Olha, gente, agora tô sem coisas clichês aqui, né? Filme ou série? Ai, Jorge, tô sem nenhum ultimamente que eu tô lembrando. Eu tô adorando ver os filmes, adoro filmes de biografia. Vou falar um recente, tá? Que eu adorei assistir, que foi o Air, da Nike. Não sei se vocês já assistiram. Cara, eu também adorei. Amei. Filmaço. Eu adoro filmes que contam histórias reais, assim, que você pode aprender com as histórias reais. Então tem vários desses, mas eu vou falar porque eu gosto do livro também do Phil Knight, da Nike. Eu adoro o livro dele, então vou recomendar esse. Pô, grande dupla de recomendações. True Dog, que é o livro, e o Air, que conta a história, né, da criação do Air Jordan, né, do tênis mais vendido dos Estados Unidos. O livro é a marca da vitória, né? Em português é a marca da vitória, né?
Isso aí. Boa. Isso mesmo. E vamos lá. Agora, parte boa aí, ó. Maior acerto da sua vida profissional até hoje. O maior acerto foi empreender, na minha visão, assim, toda essa jornada, não trocaria por nada. Tudo que a gente faz diariamente, que eu aprendo, que eu vivo, assim, eu acho que empreendedor tem isso, tem uma inquietude nata de querer resolver problema. Eu não sei você, Jorge, mas um dia maravilhoso pra mim, aquele dia cheio de problema, que eu falo, resolvi um tanto de coisa, que bom, sabe? Eu gosto de resolver problemas. Então, acho que... Não resolve, né? Se o problema é mentira. Não. Resolver problema, resolver. Mas também, se a gente não estiver aqui para resolver, né? A gente está aqui para quê? É isso, assim, acho que foi a decisão de empreender mesmo. E empreender junto com as pessoas que eu empreendi. E aí eu agradeço muito ao Pedro, que é meu co-founder, assim, acho que a gente se complementa muito, aprende muito um com o outro, sabe? Muito bom, Pedro é um grande empreendedor também. Agora o espelho disso, né? Então a maior bola fora da sua vida profissional até hoje. Ai, Jorge, tiveram tantas, gente, mas tantos erros, assim. Não, mas tantas mesmo, assim. Às vezes, contratações erradas que você desperdiçou. Às vezes, investimentos muito errados. É difícil, né? Que você... às vezes, a gente olhando para trás da nossa história, teve muito desperdício que hoje em dia a gente não cometeria os mesmos erros, sabe? Às vezes, ali no primeiro momento que você recebe investimento, que você contrata e você, enfim, toma decisões erradas e desperdiça, assim, mais do que você precisava. Eu acho que em algum momento, a maior mancada, assim, como eu te falei, a gente sempre teve o DNA muito lean, sabe? Mas em algum momento, você tem que tomar muito cuidado e sempre voltar para a sua origem, que em algum momento, não é deslumbrar, não, mas de forma alguma, mas as pessoas têm que tomar um pouco de cuidado, que às vezes acham que porque receberam investimento, podem tomar decisões, às vezes, que você não tomaria antes, sabe? E esses momentos são muito perigosos. Às vezes são meses ali que você imagina que uma pessoa mais sênior vai entrar e ela vai fazer o trabalho, talvez, muito melhor do que você faria. Isso sim, mas talvez, se você não der o contexto necessário, se você não estiver tão próximo ali ajudando, talvez vai acontecer uma série de mudanças. Eu acho que essa foi a grande bancada, assim, do ano passado que a gente consertou, que talvez não precisariam ser feitas daquela maneira, daquela velocidade, porque a gente já tinha um conhecimento dentro de casa, que a gente sabia que aquilo não precisaria ser feito. Mas às vezes, você, né, como é uma pessoa nova entrando, que às vezes você acha que ela vai ter mais conhecimento sobre aquilo que você permite com que aquilo aconteça, e depois você colhe os frutos desse erro lá na frente, depois de alguns meses, que é caro, custa caro, e foi por um erro seu mesmo, sabe? De lá atrás não ter tido... Por isso que esse podcast é muito bom, que eu falei de contratação de pessoas sêniores e de acompanhar. Mas, assim, dentre vários erros que a gente cometeu, eu tô lembrando de um mais recente, assim, mas que a gente já consertou a rota e já voltou pro nosso DNA de novo. Muito bom, e obrigado por compartilhar, obrigado pela transparência. Ó. Imagina. É uma ótima dica aí, principalmente que a gente começa a escalar, né? Então, ótima dica. Vou ouvir o podcast também para aprender muito um pouquinho. Muito bom, acho que é isso. Tem uma mais. Uma última. Ótimo. A última mais fácil de todos, que é o hobby. O hobby. Eu gosto de tantas coisas, mas eu gosto muito de dançar, né? É um hobby que eu adoro, assim. Não tô praticando ultimamente, mas por causa da gravidez eu tô fazendo pilates também. Tô amando, fazendo 2 vezes a semana. Então é um hobby que eu adoro. Eu acho que eu acho que tem coisas na minha vida que me fazem muito bem na minha rotina, né? Que é tanto estar bem espiritualmente, então ter minha rotina ali de oração, de cultivar essa parte espiritual. A parte de exercício físico, que me faz muito bem. E a terceira é viver bem em comunidade, no sentido de ter as trocas sociais, assim. Eu acho, sábado a gente tava... Eu e Manu, a gente adora receber em casa. A gente fez um brunch lá em casa para várias pessoas que a gente conheceu aqui no México. Então isso também me dá muito prazer, sabe? É um hobby nosso, assim. Eu e Manu, a gente adora receber as pessoas e isso nos faz muito bem também. Muito bom, muito bom. Isso. Foi um prazerzão poder Jorge. Aprender com você, né? Eu já te falei isso no início. Você é uma inspiração aí, né, para o nosso ecossistema empreendedor. A gente tem tantas empreendedoras incríveis e você é uma dessas empreendedoras inspiradoras que a gente tem no nosso ecossistema. Então, te agradeço demais por compartilhar aí todo esse aprendizado que você acumulou nessa jornada e desejo também, né, uma boa hora aí em breve e você tenha mais uma aventura incrível aí para a gente poder compartilhar, aprender junto. Eu acho que vai ser a maior de todas.
Com certeza. O meu investidor me falou, né, quando ele ficou sabendo que eu estava grávida, é um motivo em dobro agora para o Oba continuar dando certo. Falei, em dobro. A motivação só aumenta, né? A responsabilidade também. Sim. Mas obrigada. O prazer é todo meu, uma delícia conversar com você. Já estava com saudades. E eu te desejo mesmo uma boa hora para você também na sua casa com a chegada do primeiro filho. Um beijo enorme na Bela. Muito sucesso para a B-Hub. Parabéns pela iniciativa desse podcast, que ajude muitas pessoas. E quem estiver nos escutando também, estou à disposição. Enfim, e obrigada por esse tempo. Adorei, obrigada mesmo. E ó, se for buscar aí um escritório novo, não toma a decisão antes de ver a Oba, viu? A gente mesmo tá pensando aqui e já estão falando com o Pedrão aqui para a gente ter o nosso próxima casa com a ajuda da Oba. Recomendamos muito. E já que você me deu a deixa, eu não sei que dia que esse podcast vai pro ar, se não for, vocês cortam antes. Semana que vem a gente tem o Coworking Week, que é uma semana inteira, por nossa conta. Quem quiser experimentar qualquer espaço da nossa rede, com certeza tem um do seu lado. É só baixar o app ou entrar no site bobo.com.br e reservar todos os dias nos espaços mais perto de você. Combina de trabalhar com a equipe. E aí é bom que vocês já podem conhecer e ter uma experiência Oba também. Obrigada, Jorge. Aproveitei aqui a deixa. Tamo junto, o espaço é para isso mesmo. Obrigada. Obrigado você, ó. Bom demais. Beijo, pessoal. Valeu.